Sejam bem-vindos ao De Pijama com a Paty. Aqui a gente coloca pijama, mas ninguém dorme. Hoje eu tô aqui com essa maravilhosa, perfeita essa menina, gente. Paola. Paola, quem é você? Se apresenta pra gente. Paty, primeiramente é um prazer estar aqui, dividir um pouquinho da minha história e obrigada por você deixar esse programa tão à sua cara, com um jeito leve, que a gente possa aí levar informações e contar nossas histórias, são tantas histórias que vão passar por aqui, né, de uma forma muito legal para que as pessoas se sintam acolhidas. Meu nome é Paola Passos, eu tenho 41 anos, sou fisioterapeuta, casada, tenho 2 filhas e 2 cachorros, que são meus filhos também. Sim. E sou osteopata também, fisioterapeuta e sou osteopata. E hoje eu sou ativista do câncer de mama e tentando entrar nesse mercado de influenciadora do câncer, né? E muito feliz de estar aqui. Muito legal, Paola. Eu falo que eu trouxe aqui pessoas que, quando eu escutei a história, essa história me arrepiou, assim, o corpo inteiro e me emocionaram. E então eu falei que eu não achei justo guardar essas histórias só pra mim. Então trouxe essas pessoas e a Paola tem uma história muito linda que a gente vai falar hoje. Me fala assim, o dia que você pegou o exame, como é que foi esse dia? Foi no dia, vai completar agora 3 anos, foi no dia 1º de julho de 2022. E foi um dos momentos mais difíceis, nossa, um momento mais difícil da minha vida. A hora que eu peguei, foi eu tava muito ansiosa para saber o que ia dar o resultado. E eu estava amamentando minha primeira filha, grávida da minha segunda filha, então eu estava ali naquela ansiedade de saber se estava tudo bem com as minhas mamas, né? E a hora que eu peguei, eu estava sozinha, e foi um impacto devastador. Eu entrei num buraco escuro, onde eu não via luz, eu não via nada, e ali eu fiquei durante um tempinho para tentar entender tudo que estava por vir, o que ia acontecer. Enfim, foi uma fase, para mim o diagnóstico foi o momento mais difícil da minha vida. E aí, já é chocante para qualquer pessoa receber o diagnóstico de câncer, já é absurdo a violência que é, né, essa notícia. E aí você tá grávida e com uma neném pequena amamentando. Qual foi a primeira coisa que veio na sua cabeça? Além do choque do resultado do exame, o que você falou assim, meu Deus, não vai dar certo, não vai, eu tô com medo, o que veio na sua cabeça? Eu preciso salvar minha filha. Então, a hora que eu peguei aquele resultado, eu olhei aquele e-mail gigante, né? Aquele resultado gigante lá embaixo, carcinoma. Eu falei, estou com câncer. Eu preciso salvar a minha bebê. Eu estava de 13 semanas de gestação e estava vivendo um momento muito feliz, um momento a qual eu realmente esperava muito, porque eu fiquei grávida naturalmente, da minha primeira filha foi uma FIV, com muitas dificuldades para engravidar, foram quase 3 anos tentando engravidar dela. E aí quando veio a Liz, assim, uma surpresa linda, né? Um milagre, porque eu estava simplesmente amamentando a minha primeira filha, que na época, quando eu descobri, tinha 2 anos e 4 meses. Eu estava com 47 quilos, muito magra, eu estava com câncer e não sabia. E fiquei grávida, então ela é um verdadeiro milagre, né? Então eu estava vivendo ali, sem saber que eu estava com câncer, nossa, uma fase muito incrível, de uma felicidade e de uma... Estava extasiada Estava. com tudo que estava acontecendo. Estava, e quando veio eu pego o resultado e eu pensei, eu preciso salvar a minha bebê a qualquer custo, mesmo que custe a minha vida. Você falou pra mim que houve um erro médico nesse diagnóstico, que demorou mais do que deveria. Me fala o que aconteceu para esse atraso no seu diagnóstico de câncer de mama. Eu sou muito regrada com todos os meus exames e médicos, e eu estava amamentando a minha filha, a Clara, que na época tinha 1 ano e 10 meses, e eu já tinha feito ultrassom da mama, mesmo amamentando. E a médica que foi fazer o ultrassom falou, o que você tá fazendo aqui? Você tá amamentando, não dá pra ver nada. Eu falei, meu médico que pediu pra eu vir. Se não dá pra ver nada, ele não ia pedir, né, pra eu estar aqui. Enfim, não deu nada naquele exame, tava tudo certo. E aí passou mais ou menos 8 meses após o exame, eu tava amamentando a minha filha, e aí eu senti um choque das costas até a ponta do bico do peito. E aí eu achei estranho, eu já tinha sentido isso há 5 anos, esses choques,
Já tinha ido ao médico, todos os anos eu vou, tal, não era nada. E eu voltei a sentir isso naquele dia, me chamou a atenção, eu parei de amamentá-la e fui fazer o autoexame e percebi que tinha um nódulo. Quando eu percebi que tinha um nódulo, chamei meu marido, que ele é médico, e falei, olha, eu notei algo errado na minha mama, que não tinha antes. E aí ele foi, fez a palpação, falou, melhor marcar um médico, e eu marquei, retomei, fui ao médico novamente, 2 semanas pós o toque, e aí eu fui marcar o exame ultrassom. Quando eu marquei o ultrassom, eu marquei no hospital super renomado, e muito bom o hospital, e eu cheguei para fazer, o médico passou, não sei como chama, e aí ele falou, não, tá tudo certo aqui, não tem nada, o que você tá tendo é uma amamentação, e laudou em cima de uma foto que qualquer radiologista que é experiente em mamas ia ver que era um câncer ali. E ele laudou em cima a amamentação. E aí foi aí o erro médico, porque ali já estava com câncer que não estava pequeno, mas ele laudou como amamentação, eu deixei passar, e eu fiquei despreocupada, meu marido falou, agora tira isso da cabeça, vida que segue. 1 mês depois eu fiquei grávida. Quando eu fiquei grávida, um câncer que era pequeno, que se é palpável não era tão pequeno mais, mas um câncer que era pequeno virou 9 centímetros. Então ele pegava a minha mama toda, então era 9 por 5,5. Então ele pegava toda a minha mama e pegou um pouco a axila. Então esse erro foi, e como eu soube, foi por uma coincidência, como eu soube que a pessoa que fez a minha mama não era apta a fazer minha mama, ela fazia abdômen, abdômen total sempre, e eles colocaram uma pessoa para fazer minha mama, já que eu estava amamentando, já que eu sou jovem, já que a possibilidade de ter um câncer é menor, colocam alguém, porque não tinha uma pessoa capacitada, experiente ali na mama, colocaram esse médico para fazer a minha mama, e eu tive esse erro que poderia ter custado a minha vida, e principalmente a vida da minha filha, né? Porque a gente fala tanto de diagnóstico precoce, de pegar no comecinho, as chances de cura, a gente fala tanto disso, e um atraso, e não porque você não estava cuidando, e sim porque alguém foi irresponsável de assumir, eu não tenho capacidade para fazer esse exame, e aí atrasa a vida da outra pessoa. E aí eu falo assim, eu converso com tantas meninas, e tanta gente sofre essa parte de erro médico, de não fazer o diagnóstico logo no certo, no começo, justamente por causa do negócio da idade. A gente é jovem, a gente sim é jovem. Sim, por favor, hein? Mas o médico sempre acha que não é nada disso. E aí a gente vai fazer o exame e leva esse susto porque não tá preparado. Então, por isso uma grande briga de reduzir a idade de mamografia, de reduzir tudo isso para cada vez mais as mulheres mais jovens, se acontecer alguma coisa, tenham um diagnóstico precoce. Então eu entendo a sua revolta, quer dizer, não entendo, assim, eu imagino a sua revolta de tá atrasando, de já descobrir com 9 centímetros, isso é muito grave, aumentar o risco de metástase, de espalhar pelo corpo. E aí a gente vem a pergunta, você grávida, o único seu objetivo era salvar a vida da sua filha. Como que foi na sua cabeça falar, como é que eu vou receber quimioterapia grávida? Se eu não fizesse a quimioterapia, eu não chegaria até o final da gestação. Então, eu tava com câncer de 9 centímetros. Mas na hora que chegou pra você, vamos começar a quimioterapia, como é que você questionou o médico? Eu falei, como é que eu vou fazer grávida? Filha? Sim. E aí, como que vai ser isso? Se isso vai ter algum impacto pra ela, não só na minha barriga, mas depois. Sim, no desenvolvimento. E ele disse que não, me mostrou algumas crianças que já tinham nascido, que estavam super bem, que era a quimioterapia vermelha, que é uma quimioterapia super antiga, então tinham vários estudos em cima disso. O que poderia dar a bebê não ganhar peso e não crescer muito. Então ela não cresceu muito, mas ela ficou bem gordinha. Então ela nasceu super bem, apesar de toda a quimioterapia que eu recebi. Ela nasceu com 2.300 de 32 semanas. Nasceu então, prematura. Prematura. E então ele me acalmou. Eu acho que ter um médico nesse momento que segura a sua mão e fala, deu tudo certo, já vamos embora, você vai conseguir, sua filha vai conseguir, e te dá aquele ânimo que você naquele momento precisa, é muito importante. Então te dá confiança de você entrar para um tratamento grávida. É muito essencial você ter um médico humano. Porque quando eu tive câncer a primeira vez, eu não tinha contato com ninguém, nunca tinha conhecido alguém que tinha tido câncer. E a gente tem a imagem da televisão, né? Que a pessoa vai ficar careca, vai definhar e vai morrer. A gente tinha essa visão antiga do câncer.
Então você imaginar que você tá grávida e descobrir um câncer, você fala assim, acabou a gravidez. É o primeiro pensamento que vem, porque como que eu vou tá grávida e com câncer? E hoje em dia a gente sabe que as medicações estão muito mais avançadas, que elas agem muito mais no local e podem salvar sua vida sem te destruir. Dá uma destruidinha, mas assim, a gente sabe que hoje elas são muito mais específicas, porque antigamente tirava as duas mamas da mulher, dava uma medicação, que se ela sobrevivesse à medicação, graças a Deus. Mas a medicina evoluiu muito isso. A sua filha nasceu prematura, 32 semanas. Teve que ir pra UTI, todos os cuidados e tal. Mas a hora que você viu que tá tudo certo, sobreviveu à gravidez com quimioterapia, como é que é esse alívio? Eu sei que é muito difícil colocar em palavras isso, mas como é que é o alívio de a hora que tirou e chorou e como? Me explica. Foi o momento mais emocionante da minha vida, porque eu tive que adiantar o parto dela, porque o câncer não tinha diminuído com o tratamento, e o médico falou, a gente salvou a sua vida, a gente salvou a vida da sua filha, agora a gente precisa salvar a sua. A gente precisa tirar ela para ir para o tratamento correto. Uhum. Então eu estava fazendo um tratamento para que o câncer não crescesse mais, ele estagnasse e diminuísse um pouco, para que eu conseguisse chegar até o final da gestação e ela nascer e eu ir para a quimioterapia certa. Uhum. E aí quando eu lembro direitinho que eu estava entrando para ir fazer um ultrassom para ver a minha bebê. Aí o médico me ligou e falou, Paola, o câncer não diminuiu, a gente precisa adiantar seu parto e a gente precisa entrar com uma quimioterapia muito pesada, eu vou passar um trator em cima de você, mas vai dar tudo certo, a gente tá junto, tal, você vai conseguir. E eu lembro que eu entrei para o ultrassom impactada com aquilo, porque eu achei que eu ia chegar até o final da gestação, sabe? E eu entrei, contei para o médico que estava fazendo, o Dr. Hallam, que é incrível, e aí ele tava, quando eu vi do nada, a minha filha dá um sorriso no ultrassom. Ele falou, você tá vendo? Ela aqui tá falando pra você que vai ficar tudo bem, que tá tudo bem. E aí eu chorei muito, eu fiquei muito emocionada, e ali eu tive a certeza que ia dar tudo certo. Aí eu esperei um mês após a última quimioterapia e fomos pro parto, né, que precisa ter essa distância de um mês para que a bebê não sofresse com a quimioterapia, né. Aí eu fui pro parto e o parto foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né, a hora que ela começou a chorar, com 32 semanas, ela nasceu muito pequenininha, mas uma bolinha, sabe? E ela começou a chorar, eu chorava, não acredito, graças a Deus, meu Deus do céu. Eu olhei pro céu e agradeci a Deus, a Nossa Senhora. Porque foi o momento mais incrível da minha vida, foi ver o nascimento dela. Ali eu vi o milagre de Deus acontecendo, assim, sabe? E eu pensei, agora eu preciso lutar pela minha vida. E ela vai ficar bem, já já ela vai sair da UTI, vai pra casa, e a gente vai viver uma vida linda juntas e vai dar tudo certo. Ai, gente, eu não consigo, mesmo você descrevendo, eu não consigo, fico tentando imaginar a sua sensação de alívio na hora. Você viveu 2 momentos juntos, né, que uma pessoa vive, que é toda uma gravidez, curtir uma gravidez, todas as sensações. E tem o câncer que as pessoas vivem, né, o tratamento, com efeitos colaterais, com queda de cabelo, com várias coisas. E você teve que viver tudo junto, não tem como separar. Então, são 2 momentos muito fortes na vida de uma pessoa em que você viveu tudo junto. Você deixou de viver a gravidez? Você deixou de algum momento falar, não, eu tô com câncer, não posso curtir essa gravidez? Nossa, de forma alguma. Aí que eu queria curtir mais ainda, porque eu pensei, se eu chegar até o final da gestação, ela nascer bem e acontecer alguma coisa comigo, ela vai saber o quão ela foi desejada, amada. Nossa, quanto que eu queria ela aqui, quanto ela é importante pra mim, e eu fui muito feliz com ela na minha barriga. Era isso que eu queria deixar para minha filha, caso eu não sobrevivesse pós o parto. Então, eu curti muito a gestação. Então, eu saí com as minhas amigas, eu saía com meu marido, eu fui no show da Marisa Monte. A cada 20 dias eu ia jantar com as minhas amigas, e elas me pegavam em casa, eu ia de cadeira de roda, eu ia com um carrinho elétrico, eu fui à praia, fui ao shopping, eu fiz tudo que eu pude fazer para viver o mais normal possível. Então, eu me blindei, sabe? Então eu fiquei 2 semanas num buraco escuro, entendendo todo o processo que eu ia passar,
E aí eu resgatei a minha força, fui pro meio da natureza, me conectei a Deus, e aí eu entendi que eu precisava passar por aquilo de uma forma bem leve, até mesmo que eu tava com uma filha. Na época tinha a minha filha, 2 anos e 4 meses, vendo tudo aquilo acontecer, né? A mãe que era super ativa, a mãe ficar na cama, porque mesmo eu ficando na cama, às vezes eu não conseguia ir do quarto ao banheiro, as minhas amigas me chamavam, não, eu vou, e eu ia, e era uma delícia, eu ficava melhor, eu me sentia mais exposta. Então, assim, eu usei tudo que eu pude ao meu favor. Tudo, eu peguei todas as armas. Então, minhas amigas, a minha família, a minha filha pegava na minha mão e falava, mamãe, Deus vai te curar. Ela tinha 2 anos e 4 meses. Mamãe, você vai ficar bem. Ainda não tinha nenhum entendimento da gravidade de tudo que estava acontecendo. E eu, nossa, todas as noites ela pegava na minha mãozinha, mamãe, vamos rezar, pegava a Nossa Senhora, colocava no meio da gente, a gente rezava. Então, assim, eu usei tudo que eu pude para que eu vivesse plenamente essa gestação, para que eu vivesse a vida e para que a minha vida fosse mais leve, tanto para minha filha que estava ali vendo tudo acontecer, quanto para minha bebê que estava recebendo toda essa energia. Então foi muito importante, assim, eu viver a vida. Eu sempre fui uma pessoa leve, de levar a vida mais leve, de ver as adversidades como forma de crescimento. Eu sempre fui assim, sempre, tá? E durante a passagem do câncer, na gestação eu não me permiti viver muito os momentos tristes não, tá? Mas a vida me cobrou depois. Mas eu fiquei de mal com Deus um tempo, durante a gestação. Eu falava assim, gente, por que a minha filha precisa passar por isso? Não podia ser depois? Não é que eu tava querendo tirar tudo que eu ia passar. Eu queria só pular a gestação, minha filha nascer bem, aí eu descubro câncer e vamos lá. Mas assim, com ela dentro do meu ventre, eu sabendo que eu podia perdê-la, então pra mim teve um peso muito grande, eu tive uma briguinha com Deus ali no momento, mas eu percebi que Deus estava tão dentro de mim, Deus sou eu, é minha energia, é a forma que eu vivo, que eu percebi que passar pela gestação leve era Deus ali falando na minha cabeça, vai ficar tudo bem, calma, sabe, esse é um momento difícil. Então eu entrava pro banheiro para chorar, eu me permitia chorar em torno de meia hora, 40 minutos por dia, que era dentro do banho, para que a minha filha também não visse eu ficar chorando. Eu chorei várias vezes, ela vendo eu chorar, mas eu não queria que ela me visse chorar todos os dias, então eu me permitia chorar meia hora por dia, 40 minutos, que era o tempo de eu tomar banho, eu chorava, e aí eu saía do banho, recuperava minhas forças, vamos lá, o que temos pra hoje, o que eu posso fazer pra tornar a minha vida um pouco mais leve. Então, assim, eu fui usando realmente tudo que eu tinha ali pra que as coisas fluíssem mais tranquilas. Mas eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca parei diante de adversidades, eu nunca fiquei lamentando a minha vida, as coisas que aconteceram de ruins na minha vida. E eu falo, e eu uso que o câncer, ele não me curou somente, ele curou muitas feridas que eram muito profundas na minha vida que eu não conseguia cicatrizar. Você falou que do começo, eu briguei com Deus, mas compara-se a notícia do diagnóstico com o luto. Então, a gente hoje sabe que existem fases, né? Então, a fase que você tá em choque, a fase de aceitação, a fase de negação, a fase de irritação, enfim. E é normal e o que não pode é o que você falou, não pode virar isso pra sempre, né? Tem várias meninas que me mandam mensagem e aí ela fala, não tô bem. Eu falo, você tem 24 horas. 24 horas te deu o direito de você ficar na cama, hoje eu não quero fazer nada, e chora. Depois de 24 horas, vamos levantar, vamos tomar um banho, vamos, né, fazer, porque a mente é o que você falou, treinável. Se você só treina isso na sua cabeça, só coloca nessa parte pra baixo, sua vibração, tudo isso, tem uma hora que você não consegue recuperar, porque chegou num momento. A gente sabe que a medicação, como efeito colateral, pode causar depressão, irritação, que a gente quer brigar com o mundo, a gente quer brigar com todo mundo. Tem dias, né, que acontece isso, de querer brigar com todo mundo. Às vezes você tá sentindo uma raiva, você fala, não, calma. Mas hoje é a medicação. Vida, né? Às vezes a gente sente isso durante uma vida normal, né? Então, às vezes, é que não podemos esquecer que somos seres humanos e que isso... A vida continua, os problemas continuam. Mesmo sem o diagnóstico, teria isso. Tem o direito de sentir, todo mundo tem o direito de sentir tudo que a vida tá acontecendo. A vida tá acontecendo, a gente tem o direito de sentir tudo que a vida nos traz, sabe? Só que a gente pode treinar nossa cabeça pra passar de uma forma mais tranquila, leve,
para que a gente não pegue essa carga tão pesada e transforme essa carga pesada contra a gente mesmo, entendeu? Porque eu acho que a gente só tá se prejudicando quando a gente fica ali naquele círculo de raiva, de vitimismo e tudo mais. Eu acho que... Mas eu passei muito bem durante o tratamento todo, até o puerpério, eu fiquei super bem, inacreditável, mas a hora que acabou o tratamento, minha filha... Aí eu entrei no buraco e falei pra minha psicóloga, psiquiatra, me deixa aqui. Eu entrei numa depressão super profunda e eu falei pra ela, não vivi o câncer. Eu precisava cuidar das minhas filhas, eu precisava ver minha filha nascer, eu precisava depois cuidar das minhas 2 filhas que estavam ali na minha frente. Eu não tive as chances de processar tudo o que estava acontecendo, todas as mudanças que o câncer estava trazendo pra minha vida. Então, assim... Quando deu mais ou menos uns 4 meses da rádio, 1 mês da última imunoterapia que eu recebi, da terapia-alvo que eu recebi, foi em novembro, dia 23 de novembro, dia 23 de dezembro eu caí assim numa depressão profunda, e eu falava à psicóloga, à psiquiatra, vamos aumentar o remédio? Eu falei, não. De forma alguma, me deixa aqui, eu preciso sentir tudo que o câncer mexeu, como eu era, o que eu tô me tornando, quem eu sou agora, o que tá acontecendo, eu preciso entender toda essa mudança dentro de mim para que eu cicatrize realmente essa ferida tão grande que o câncer causa, né? E eu falei, me deixa aqui, quietinha. Eu fiquei 3 meses em depressão, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair, era Réveillon, eu fui na praia só brindar, voltei pra casa, eu não saí. A gente ficou 2 semanas na praia, eu não fui nenhum dia, só dentro de casa, eu não queria nada, eu não queria sair do quarto. Eu entrei num buraco sem fundo, e quando eu comecei a com pensamentos estranhos, eu falei, opa, peraí, agora eu preciso de ajuda. Aí eu chamei a psiquiatra, ela aumentou a dose, aí a psicóloga entrou várias vezes na semana, e aí eu consegui reverter esse quadro, graças a Deus, mas eu precisei também estar ali, viver aquele luto da minha vida. Cadê a minha vida? Cadê a minha energia? Porque eu me sentia cansada, eu me sentia debilitada. Não, e você não se enxerga no espelho, você olha e fala, quem é essa pessoa? Que o tratamento quando começou eu era uma pessoa e agora eu tenho que ser outra. Você não as pessoas te cobram que você esteja sempre depois, acabou o tratamento, você tem que estar bem. Sim. E meu corpo não estava respondendo, a minha mente não estava respondendo. Então eu também precisei entrar em depressão para que as pessoas vissem que eu também estava doente ainda. Que a doença não estava ali, graças a Deus, eu não tinha mais célula maligna no meu corpo, mas eu estava com um corpo agora, eu estava com um corpo completamente doente, uma mente doente, que as pessoas também entendessem isso. Então eu entrar em depressão, me permitir entrar em depressão, permitir que as pessoas me vejam, eu não estou bem, me deixa aqui, fez com que as pessoas entendessem que realmente eu tinha que ter um tempo para me recuperar ali. E foi muito importante para mim esse tempo, muito importante. Você acha assim que quando a pessoa é muito forte, eu me considero uma pessoa forte, você é uma pessoa forte, você acha que as pessoas ajudam menos? Elas esquecem, às vezes, o que tá acontecendo, que você tá doente, e aí ela fala, é verdade, deixa eu te ajudar, você tá precisando, sabe assim, você foi o tipo de pessoa que afastou as pessoas ou não? Não, eu usei todo mundo. Eu usei e abusei. E eu falo assim, eu sou uma pessoa muito independente, sempre fui. Cheguei em São Paulo com 18 anos pra modelar sozinha, deixei toda a minha família lá em Minas. Enfim, eu tenho uma história de superação muito grande de vida, né? Quem olha às vezes acha que não, mas foi punk, viu? Eu me permiti que as pessoas cuidassem de mim. Ai, que inveja. Porque eu nunca tinha permitido isso. Então eu era uma pessoa muito independente, muito ativa. Quando eu percebi que eu estava com câncer, grávida, eu precisava usar a minha energia para me recompor. Então eu usei todo mundo, gente. E abusei mas mesmo. É o certo, e eu ficava na cama, e o meu marido foi um parceiraço, assim, que ele falou, cuida de você se recuperar, de você ficar bem, que eu cuido da casa, das filhas, de todo mundo, eu gerencio, eu faço supermercado, eu vejo tudo. Não precisa se preocupar com nada, se preocupa só com isso. Então, assim, eu tive muito apoio, eu agradeço a Deus todos os santos dias, todo santo dia. Eu trato isso em terapia, eu tenho uma grande dificuldade de pedir ajuda, pedir
se eu pedir um favor pra você pode ter certeza que eu sofri. Eu sofro, dói pedir uma ajuda. E até durante o tratamento teve uma amiga que eu precisei de ajuda e eu pedi pra ela, e ela assim, tô tão feliz que você me pediu ajuda. As pessoas eu falo, ai meu Deus, e eu aqui com medo de incomodar. As pessoas te amam, elas querem te ver bem. Mas eu trato isso em terapia, porque é o certo você usar as pessoas ao seu redor. Todo mundo que ofereceu ajuda, tá, preciso de ajuda, vem aqui. E quando eu postei isso, eu vi que muita gente tem essa dificuldade. Então, as pessoas ficam às vezes felizes em te ajudar. Ela dá uma sensação boa pra ela, puta, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô sendo útil, eu tô ajudando. E não sei por que a minha cabeça, essa chave... Eu acho que é porque eu também, porque eu sempre fui muito independente, nunca aceitei a ajuda de ninguém. Eu acho que foi por causa da gestação e porque eu tinha uma filha pequena e eu precisava de ajuda. Então, Sim. eu tive que... Não teve escolha. Não tive escolha. Aí você teve sua filha, todo esse turbilhão de emoções, e aí veio o tratamento mais pesado, a medicação mais pesada. Como é que você recebeu isso? Como é que você aguentou no tratamento? Me fala como foram os efeitos colaterais em você. Eu passei bem, eu fiz quimioterapia a vermelha e 2 brancas durante a gestação, foram 5 sessões a cada 21 dias. E depois eu fui pra duplo bloqueio, que é a terapia anti-HER. E aí foram duas terapias alvos e duas quimioterapias, né? Foram 4 medicamentos. Eu fiquei bem, eu me sentia bem. Na última sessão de quimio, que eu fiz 11, ao todo 11 sessões de quimioterapias, a última eu caí, eu senti um impacto. Eu tava bem, passou 8 dias, eu comecei a sentir tudo que eu não tinha sentido, sabe? Então Você perdeu o cabelo? Eu usei a touca, tá. e deu super certo pra mim, Que então bom. caiu só, acho que 10, 15% do meu cabelo só. Que bom. Deu super certo e isso foi algo que quando eu cheguei, voltando agora, quando eu cheguei lá grávida, sem saber o que ia acontecer, aquela confusão toda, o médico olhou pro meu cabelo e falou, você vai usar touca. Eu falei, doutor, mas você vai usar touca porque isso vai te ajudar a autoestima e tal. Eu falei, tá bom, eu vou usar. E aí eu fui, mas assim, eu não conseguia nem pensar que eu ia perder o cabelo, porque meu medo era tanto de perder minha filha que eu não conseguia nem... Isso ficou em segundo plano mesmo. Assim, apaguei isso da minha cabeça. Mas foi muito importante eu não ter perdido, porque depois eu vi que eu me senti bonita durante a gestação, pós-gestação eu me sentia bonita. Sim. Então, assim, o cabelo fez a diferença pra mim, fez muita diferença. Sim, porque tem pra meninas que perdem o cabelo, tem umas que consideram o pior momento do tratamento, não importa qual efeito colateral que teve, o cabelo virou um problema. Então, Sim. Uma coisa a menos, que bom que a touca deu certo, uma preocupação a menos, depois ainda de não se reconhecer, ainda talvez isso ainda seria um agravante para a situação. Que bom, que bom. Você me falou que você fez mamografia grávida. Surgiu até um tempo atrás na internet uma polêmica, né? Vou nem comentar isso, mas dizendo que talvez a radiação da mamografia seja mais perigosa do que você fazer a mamografia. A gente sabe que existe o autoexame, só que o autoexame, quando detecta você sente algum caroço, alguma coisa, já tá além do inicial, já é muito mais perigoso do que se você tivesse descoberto na mamografia, que ela consegue identificar milímetros, né, nem centímetros. E aí surgiram pessoas questionando, né, essa segurança do exame. E você fez a mamografia grávida. O que seu médico falou pra você pra te dar essa segurança de você, não, eu vou fazer o exame e é melhor fazer do que não fazer? Mamografia não causa câncer. Ponto. Exato. Então, eu fiz grávida. Ele colocou a proteção no abdômen, colocou aqui e eu fiz e tá tudo certo. E se eu precisasse ter feito mais vezes, eu ia fazer, porque mamografia não causa câncer. O câncer é muito mais perigoso do que uma mamografia. Sim. Mamografia não é nada. Exato. Mamografia é um exame que você vai utilizar ao seu favor para descobrir uma ameaça à sua vida, que é o câncer, sabe? Então, assim, a gente tem que deixar isso muito claro, muito claro. Sim. Então, o médico, ele falou, eu questionei ele na hora que ele foi fazer o ultrassom, falou, agora você entra ali que você vai fazer a mamografia. Ai, minha filha, sua filha não vai ficar super bem, não vai receber radiação nenhuma. A radiação da mamografia é mínima, não causa nada e nenhum efeito, sabe? O que a gente tem que descobrir é se você tá com câncer. O câncer, sim, pode te matar, mas mamografia não. Então, assim, eu fui muito tranquila pro exame, sabe? E sem medo nenhum, fiz a mamografia, foi super rápido.
E o câncer, o autoexame, que hoje eles estão mudando esse nome, né? Porque a pessoa que faz o autoexame acha que tá tudo bem, que já fez, não tem nada, não sentiu nada e não precisa ir ao médico, que as coisas não são bem assim, né? Eles estão mudando para autoconhecimento das mamas. Sim. E esse autoconhecimento, ele pega o câncer de 1,5 a 2 centímetros. Então ele já tá grande. Sim. Então a mamografia, ele pega milímetros quando ele tá ali nascendo, onde você tem que pegar mesmo, que é no inicial. Quando a gente fala de diagnóstico precoce, é isso, é milímetros. Quando a gente tá com centímetros, que você sentiu nesse toque, já pode estar muito maior. Exato, então é muito perigoso você confiar só nisso. Não. Então por isso que a importância de fazer os exames, de manter os seus exames em dia, para se acontecer alguma coisa errada, pegar no comecinho e aumentar as chances de cura. Sim, porque diagnóstico precoce salva vidas e você descobrir no começo pode ter 95% de chances de se curar. Então assim, faça mamografia, vá ao médico, faça os exames e outra, leve os exames ao seu médico. Terminou de fazer os exames, leve pra ele ver. Não abre em casa. Não, exato. Não siga o nosso exemplo. Faça o que a gente fala, não faça o que a gente faz. Porque é muito melhor ter o apoio ali do médico. Na segunda vez que eu tive câncer, o médico fez isso. Ele não me entregou o exame. Ele pediu pra entregar direto pra ele. Então foi ele que me deu a notícia, né? Mas você tá ali com alguém, você tem um suporte. Sim, não faz o que a gente fez. É bem diferente. E aí, eu vou te perguntar uma coisa sobre Instagram, né? Sobre rede social, na verdade. Tem gente que até questiona, né? Essa exposição do tratamento, a exposição de ficar falando sobre câncer. Quando vem a remissão, tem gente que fala, ai, para de falar disso, já foi, muda o assunto. Existem vários questionamentos sobre isso. E eu falei aqui em outras gravações, estou falando com você, quando você fala sobre a sua história, sua experiência, sua vivência, você acaba ajudando outras pessoas. Você não acha? Você concorda comigo ou não? Completamente, completamente. Quando eu estou falando com as pessoas que estão assistindo, os meus seguidores, eu estou fazendo terapia. Gente, é uma terapia, eu tô falando comigo. Então eu tô me curando ali também. Então é um momento de você, quando você divide a sua vida, quando você abre a porta da sua casa, da sua vida, quando você expõe as suas dores, muitas mulheres, elas reconhecem, elas se veem ali também, né? E isso ajuda com que elas passem de uma forma mais tranquila. Poxa, ela grávida, com câncer de 9 centímetros, tá aí, viva. Dá uma esperança. Conseguiu viver a vida mesmo com tudo isso acontecendo. Olha, por que eu não posso modificar, melhorar a forma de pensar, sabe? E levar de uma forma mais leve. Então, tudo isso é a esperança que a gente leva. E essa esperança é muito importante. Então, essas mulheres que estão passando pelo câncer, que querem se expor na rede social, eu acho muito legal, eu acho incrível. Eu sempre falo, tire foto, grave os momentos, porque até pra você ir se curando depois, você vai vendo e fala assim, nossa, meu Deus, como eu fui forte aqui, nossa, que legal, olha como eu passei legal, sabe? Sim. E pra pessoa que recebe isso, que eu falo que eu recebo muito mais mensagens assim, ela vê que ela não tá sozinha. Ela vê que eu também tô sentindo isso. Essa sensação de eu também estou sentindo isso dá um acolhimento pra pessoa. A pessoa tira esse negócio de estar vivendo sozinha. Porque por mais que a gente explique para as pessoas, familiares, rede de apoio, o que a gente tá sentindo, é muito difícil a pessoa entender. Ela, tudo bem, ela compreende naquele momento, mas explicar como fica a cabeça, essa sensação de que você tá assistindo sua vida por fora, essa sensação de que você só tá aguentando. Eu acho que eu desejo que você use todo mundo que você possa, que todo mundo que te ama muito, que quer te ver bem, quer te ver feliz e saudável, que você use essas pessoas, que as pessoas vão se sentir muito felizes de você estar ali querendo que elas estejam ao seu lado, né? E eu desejo que você faça atividade física.
Cuide do seu corpo. Muito, Sim. muito. E eu fiz atividade física durante todo o tratamento, mesmo na cama, quando eu tava muito cansada. Eu tava ali fazendo na cama, deitada, mas eu não deixei nenhum dia de fazer atividade física. Você falou até de exercício físico, tem outras gravações que eu tô fazendo aqui e esse assunto tá vindo bastante. A gente sabe que teve um congresso agora em Chicago, que esse congresso ele é muito importante para a oncologia, que ele traz muitos protocolos novos, muitas coisas. E o desse ano, o principal assunto que foi atividade física. E aí eu falo que eu sou a prova viva disso. O primeiro câncer que eu tive, eu era ativa, fazia exercício, corria. Então eu não senti os efeitos colaterais. Eu não tive tanta coisa, tanto que como eu tive agora. Que eu estava sedentária antes de começar o tratamento. Eu tinha me descuidado antes de começar, desde a pandemia, eu já tinha descuidado disso. E eu sei que isso é uma das causas para ter contribuído para eu ter câncer de novo. Então, hoje é falado que o exercício físico é remédio, você não tem escolha, não é que eu não tô com vontade. E aí eu falo que tava esperando a liberação do médico e agora você não tem escolha. Tem que fazer exercício e até mesmo para os efeitos colaterais, o que dessa vez para mim veio como uma onda que me derrubou, e se eu tivesse bem com o corpo, eu não teria sofrido tanto com a quimioterapia. Então, além do tratamento, para evitar o câncer, hoje já se sabe, e é amplamente divulgado na medicina, é o exercício físico. Eu faço, porque assim, eu sei que isso me ajudou a passar pelo câncer, porque na época eu tava fazendo crossfit, eu tava amamentando a minha filha, grávida e fazendo crossfit, e com câncer. E eu acho que o exercício físico me ajudou muito a passar pelo câncer tão agressivo, um tratamento muito pesado. E assim, eu tive uma brida, que é uma obstrução intestinal, e essa mais ou menos uns 4 meses depois que eu terminei a quimioterapia, uma semana depois que eu terminei a quimioterapia, eu tive uma inflamação no pulmão, e eu acho que eu só consegui sair dessas internações, porque eu realmente quase morri nessas duas. Eu só consegui sair porque eu estava em dia com a atividade, porque eu não parei mesmo na cama do hospital, extremamente mal, eu fazia. Então eu desejo que você se cuide, se olhe, se proteja, se toque. Todos os meses são rosa, e eu te agradeço muito por estar aqui. Eu que agradeço, sem palavras para agradecer, tanto agradecer a sua história, o impacto que teve em mim, quanto você se disponibilizar, vir aqui, contar tudo, se expor. Eu acho que isso teve esse impacto em mim, eu tenho certeza que vai impactar outras pessoas, então sou muito grata, não tenho palavras para te agradecer. Obrigada mesmo, obrigada por você estar aqui, contando, participando desse projeto, não tenho palavras. Obrigada. Eu que agradeço, por obrigada. Obrigada mesmo. Você é uma história linda. Eu falo que eu trouxe pessoas que eu já conhecia, a Paola eu conheço da internet. Então a gente hoje é a primeira vez está se conhecendo pessoalmente, e parece que eu conheço você já há um tempão já. E obrigada, gente, por acompanhar até aqui. E fique bem.